Boa tarde, mais uma vez aqui no canal Dessa Vez Compila, tá? Nessa aula eu vou ensinar como fazer o consumo de uma API externa usando o Spring. Essa aula vai servir como prévia para uma outra que que já estamos fazendo, que é a de cadastrar, ler, deletar e fazer update em jogos no banco, e depois vai ter as aulas, né? A série de aulas que vai ser o front também, tá? Então aqui eu vou usar essa API do ViaCep como exemplo. Nós vamos consumir ela dentro do nosso sistema, tá? Usando o Postman. Então aqui eu já criei um projetinho no Spring Initializer, que é o aula avulsa, que eu vou usar para fazer todas essas aulas externas aí, tá? Lembrando que o nosso outro projeto é o Game Storage. Então aqui, para começar, eu vou criar logo um service que ele vai ser bem simples, que eu vou primeiro ensinar a ideia, como fazer esse consumo, e depois, posteriormente, vem a tratativa de dados e tal, né? Então, inicialmente, eu vou criar aqui dentro de um outro pacote, vou criar uma classe aqui, que é o ViaCep Service. Ele vai estar dentro de um pacote chamado Service. É esse mesmo. Vou botar set service, não. Certo. Que eu já vou começar anotando ele. Fazer um response int aqui direto também, que a ideia é ele retornar o JSON já do que eu preciso, do logrador e tal, né? Que é esse modelinho aqui. Então, beleza. Aqui é o get info by sep. Assim. Ele vai receber aqui dentro uma string, que é o sep. Eu já tá reclamando disso. Beleza. Aqui vai ser o seguinte. Vamos eu vou instanciar o REST template aqui, porque eu uso ele aqui embaixo. Então é o seguinte, aqui eu vou deixar a URL base, que é a do ViaCep, tá? Então string vou botar aqui já, declarar como private aqui também. Esse daqui, ó. Do jeito que tá aqui, se eu chamar essa URL, ela vai chamar esse CEP que tá aqui do meio aqui, né? E eu não quero, eu quero dinâmica, eu quero sempre passar um CEP e ele ser colocado aqui e disparado o response, né? O request, para nós termos o response. Então aqui eu vou usar um string format, né? Dessa forma aqui. Beleza. E eu vou fazer o build aqui, né? Assim. Aqui eu passo o primeiro parâmetro, o base URL, e o segundo parâmetro, o CEP. Ou seja, ele vai substituir o CEP, que vem aqui, né? Nesse lugar dessa percentagem S aqui. Então, agora eu vou chamar aqui o REST template passando essa URL. REST template.get for entity, que eu passo esse cara. E que eu vou querer string.class. Queria que ele venha no formato de string, mas aqui eu posso fazer um parse para um DTO, que é o que eu precisar, tá? Aí aqui, né, as tratativas precisarem e tal. Eu vou retornar esse response aqui já. Beleza, aqui o nosso service simples tá pronto por enquanto. Vou fazer aqui o controller agora.
Eu vou criar aqui o ESC controller. Que eu vou anotar também. Lembrando, tem que ser com, né, com E maiúsculo. Aqui, na verdade, as anotações começam com letra maiúscula também. E vou anotar aqui na cabeça da classe também como API. Então, basicamente, dessa forma que eu já tenho o meu controller e por onde eu vou chamar ele. Eu vou criar agora um método que vai vir lá do Postman, passando o CEP, retornando as informações, né? Isso que eu preciso do CEP. Então, eu vou primeiro injetar aqui o meu serviço, né? Vou injetar ele aqui, colocar como service por enquanto. Depois, como eu disse, é só alterar o nome. O objetivo aqui é ser o mais direto possível. Então eu já injetei ele aqui, o serviço, anotei com AutoWire para o Spring gerenciar essa injeção aqui para mim. Aqui response entity também, eu vou fazer assim, dessa forma. E vou colocar o mesmo nome aqui do service. Senta aqui, eu vou passar vai ser um pouquinho diferente nesse sentido, que eu vou já mostrar para vocês aqui. Basicamente aqui o seguinte, eu preciso chamar esse método, ou seja, passando aqui por API, eu preciso bater aqui nesse cara, nesse método, que vai ser o quê? Um método get. Eu vou mandar lá do Postman usando o verbo get. Então, get mapping eu vou chamar aqui de get by SEP mesmo. E eu vou passar aqui um path variable nele, né, para se chamar SEP, que é basicamente o número que eu vou passar aqui, né? Vai ser API, a getSEP e o número do SEP. Deixa eu só importar aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa, né? Agora aqui é a anotação que eu comentei. Chama SEP. Isso é uma string. SEP. Deixa eu retornar nulo aqui. Por enquanto. Só para ele parar de reclamar. Mas beleza. Aqui é basicamente o seguinte. Eu posso retornar direto, na verdade, o service chamando aquele método. Como eu disse aqui, fazendo as tratativas que precisarem, tá? E aqui eu vou chamar já direto o meu método que está no meu service, para ele retornar. Então, ficaria dessa forma. Aqui, agora vamos para o Postman. Eu vou passar aqui a URL. Seria o seguinte aqui. http localhost 2.8080 /API e o get by SEP. E aqui nós vamos passar o CEP. Vou passar esse daqui, mas dá para buscar qualquer um, tá? Tem que ser o verbo get, tá? Então, vou parar aqui. Aqui eu fui juvenil, né? Esqueci de subir o servidor. Então, preciso subir o servidor, é claro. Então tá aqui. Subir como debug. File aqui esse exception aqui. Beleza? Que eu vou disparar de novo. Aqui ele já trouxe a informação
as informações que eu mandei aqui, né? Então vou colocar um outro CEP aqui, 08775030, por exemplo. Ele vai buscar. Você pode colocar qualquer CEP aqui, tá? E ele vai trazer as informações. Aqui, basicamente, eu tô cuspindo direto pro Postman, né? Mas, como eu disse, durante os métodos de consumo e tratativa, você pode pegar só os dados que você precisa aqui, né? E popular algum campo, por exemplo, aqueles casos em que aqueles formulários em que você preenche o CEP, aí você clica em buscar, ele trazendo o response, ele já popula sozinho o campo, né? O cidade, bairro, logradouro e tal, né? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom?